Tá certo. Ao vivo. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs que acompanham a nossa live. Começa a partir de agora um projeto chamado Conversa de Obreiro. Este programa visa mostrar a história dos obreiros que fizeram e fazem parte da história da IATERN, esta igreja centenária. Para esse primeiro programa de estreia, a gente é recebido pelo pastor Gesean Alves dos Santos. Estamos aqui na Casa Pastoral. E o pastor Gesean Alves dos Santos é nascido em Currais Novos, tem 42 anos de idade, pai de 2 filhas, casado com a irmã Francineide Souza, e ele, que também é licenciado em letras e pós-graduado em psicopedagogia. Há cerca de 5 anos está aqui à frente dos destinos da IATERN em São Vicente. Pastor Gesean, grande satisfação de ser recebido pelo Senhor na casa pastoral aqui da IATERN desta cidade. Paz do Senhor e seja bem-vindo à estreia do nosso programa Conversa de Obreiro. Obrigado, irmão Jordinaldo, a paz do Senhor para todos. E quero dizer que é uma alegria, a satisfação é minha em estar participando da estreia deste programa Conversa de Obreiros, este grande projeto que Deus tem colocado em seu coração. E estamos aqui para contribuir, transmitir algo, da parte de Deus, da nossa humilde, pequena experiência e trajetória na caminhada cristã, fazendo a obra de Deus e servindo ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar você que está em casa, você que está aí do outro lado, não sei, do smartphone, do computador, ou mesmo, de repente, aí assistindo de qualquer forma, de qualquer meio, para começar a interagir com a gente, tá bom? Você aí no Facebook pode, claro, mandar o seu recado, o seu depoimento. Você pode fazer aquele comentário, fazer uma pergunta aqui ao pastor Gesean, mandar a sua saudação ao nosso pastor e também, claro, compartilhar essa entrevista. E, claro, temos a certeza de que este programa ele virá com o intuito de edificar a nossa fé. Pastor Gesean, começando nosso bate-papo aqui, avisando aos amigos que o nosso programa ele tem uma duração entre 30 e 45 minutos. Então nós convidamos a você que está aí do outro lado, a ficar conosco para ouvir, para acompanhar, para assistir o nosso programa Conversa de Obreiro. Pastor Gesean, é Currais Novense, mas a gente, começando lá de trás, eu pergunto para o senhor, nasceu num berço evangélico, nasceu numa família evangélica, como é que foi o início aí da sua vida? O senhor nasceu em berço evangélico? Irmão Jordinaldo, na verdade eu nasci em uma família católica. Até aos 16 anos, quando com 16 anos se deu a minha conversão, Porém, eu nasci num berço católico, ensinado nas tradições católicas. Toda a minha família, meus pais, meus irmãos, todos católicos. E, como já foi dito, sou natural de Currais Novos, tive toda a infância ali, nasci na Avenida Brasil, no bairro Santa Maria Gorete. Da Avenida Brasil. Isso, bairro Santa Maria Gorete. E vivi todos os dias ali em Currais Novos, nessa rua, certo? Até que o Senhor teve misericórdia e tivemos um encontro pessoal com Ele. Glória a Deus. Certo? Depois que casei com Francineide, a gente adquiriu uma casa em uma outra rua, Em um outro bairro ali de Currais Novos. E vivi ali em Currais Novos até que o Senhor me chamou para o campo, onde hoje estamos realizando a obra de Deus. Glória a Deus. Pastor, por partes, eu queria que o senhor falasse também sobre a sua convenção. Como é que se deu a convenção, desde que hoje é um obreiro da casa do Senhor, desde que hoje é um pastor de ovelhas. Mas como é que foi o seu encontro com Deus? Fala aí. Amém. Na verdade, eu fiz uma amizade com um colega de classe. E este jovem começou a pregar o evangelho para mim. Até então, na minha residência, ninguém era evangélico. Eu tinha uma tia evangélica, mas que os nossos contatos eram poucos. A influência do evangelho através dela foi bem pequena, para com a minha pessoa. Porém, através de um colega de classe, de escola,
quando eu estava no ensino médio, ele começou a pregar o evangelho para mim. E me fez um convite para ir à igreja evangélica. Até então, eu também não tinha visitado nenhuma igreja evangélica. Nenhuma igreja. A não ser quando eu era criança, minha mãe foi convidada, me levou e foi um culto em uma residência. Eu não entendi nada, né? Mas foi a primeira vez que eu visitei a igreja. Porém, Deus já vinha trabalhando. Uma pessoa evangélica visitava o meu pai e colocava textos da Bíblia para ele ler. E meu pai aproveitava, me chamava e eu fazia leituras bíblicas juntamente com ele. E ali já era um trabalhar de Deus, mas eu não entendia nada. Porém, o ápice mesmo, o que contribuiu para que eu me convertesse foi através de um jovem, como eu já disse, na escola, pregou para mim, me fez o convite, eu fiz a visita à igreja evangélica e chegando na igreja evangélica pela primeira vez... Qual foi a igreja? Assembleia de Igreja Deus? Evangélica Assembleia de Deus, em Currais Novos. Ali na rua da Feira, né? Justo, na rua ali, Laurentino Bezerra, Isso. bem conhecida ali, a Rua da Feira, na época, na gestão do pastor Joaquim Varela. Joaquim Varela. E participando daquele culto, eu fiquei impressionado com a pregação da palavra, a presença de Deus inconfundível ali naquele lugar, e eu senti no meu coração que era isto que eu estava procurando. Olha aí. É como alguém que está com sede está à procura da água, alguém que está com fome está à procura do alimento, mas até ali não tinha encontrado. Então, participando daquele culto, eu percebi, mesmo não entendendo tudo, mas eu senti Deus me chamar. Olha aí. Eu percebi que Deus estava ali e não medi distância. Naquela mesma noite, na primeira visita à igreja evangélica, eu aceitei Jesus como Salvador. Glórias a Deus. Isso se deu em que ano, pastor? A sua Isso conversão? se deu no ano de 93. Então, isso já mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos Isso. que o Senhor professa a fé evangélica. E fala dos primeiros passos na fé, né? A gente sabe que quando se decide a ter uma vida com Cristo, há uma mudança radical. O senhor falasse também sobre o que o senhor teve que deixar, há uma renúncia a ser feita, qual foi os velhos costumes, os velhos hábitos, eram jovens. Quantos anos, pastor, o senhor tinha quando se converteu? 16 anos. 16 anos. Então, as amizades, como é que aconteceu ali aquela convenção em 1993? Na verdade, como deve acontecer, a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu sempre fui um jovem calmo, assim, nunca fui, graças a Deus, de escândalos, um jovem rebelde, não. Porém, como todos, tem suas práticas erradas, seus pecados, né? E que ainda não havia me arrependido, me convertido ao Senhor. Então, tomando esta decisão para Cristo, o Senhor logo começou a fazer uma mudança no meu coração. As práticas antigas de frequência ao bar do meu irmão acabaram. Olha aí. As disputas no jogo de sinuca acabaram. Que era um costume teu. Que era um costume, né? E as idas para as festas, o antigo, quem é de Currais Novos sabe, o antigo punk de Currais Novos que tinha todo domingo. O punk era uma festa... Era uma festa que tinha... Da época, né? Da época, em Currais Novos, todo domingo tinha... Era no Aeroclube? No Aeroclube. No Aeroclube de Currais Novos. Isso. Então, eu ia, não todos os domingos, uma hora por outra, e quando tinha uma grande festa, né? A gente estava ali presente. E outras influências vinham de bebedeiras e isso e aquilo outro. Porém, o Senhor nos libertou de tudo isso, graças a Deus. Eu logo senti a mudança. Até as palavras torpes da boca. Foi uma mudança na minha vida, pela misericórdia de Deus. Foi tão radical que aquelas palavras torpes da boca, depois que me converti, quando eu liberei a primeira, não precisou ninguém dizer nada. Eu estava perto de 2 evangélicos. O Espírito Santo tocou no meu coração que eu não deveria transmitir mais aquelas palavras. Então, é por isso que a Bíblia diz que o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Glórias a Deus. Pastor, mais de 20 anos servindo ao Senhor e a gente sabe que pós-convenção Deus vai capacitando. E eu queria que o senhor falasse também sobre essa capacitação dada por Deus. A gente sabe que o senhor serviu há muito tempo, por muito tempo ali, a IADERN, na cidade de Currais Novos, na rua Laurentino Bezerra, na Rua da Feira, conhecido templo ali da nossa igreja. E eu queria que o senhor falasse dos talentos que Deus lhes deu.
Como é que foi? Como é que o senhor sentiu? Qual era a sua chamada dentro da casa do Senhor? A gente sabe que há uma dificuldade por parte de algumas pessoas de entender qual é a dela dentro da casa de Deus, né? Às vezes não entende, não compreende, não sabe para que Deus a chamou ou o chamou. Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor começou a sentir que havia ali uma direção para essa parte desse ministério que o Senhor tem lhe concedido. Fala aí um pouquinho sobre como é que o senhor entendia que havia uma obra muito específica na tua vida. Muito bem. Eu me converti solteiro, né? Solteiro. E logo comecei a me empenhar nos trabalhos de mocidade, na igreja. Como todo jovem na igreja que se dedica à obra de Deus, eu participei de todas as programações de jovens, conjunto de jovens, né? Evangelizações, visitas. Porém, eu não tinha aquele desejo de ocupar um cargo na igreja. A maneira que aconteceu comigo foi assim. O meu grande desejo, o que fazia descer lágrima dos meus olhos... Que motivava. Sim, quando eu via pessoas pregando a palavra de Deus. Então, eu me sentia assim, vocacionado, algo relacionado à palavra de Deus. Isso mexia comigo. O meu desejo era pregar a palavra. Independente de onde fosse. Nas casas, na igreja. Não era aquele anseio pelo microfone. Era o desejo de estar em contato com a palavra. Tanto ouvindo a palavra, estudando a palavra e transmitindo a palavra de Deus. Então, o que ardia no meu coração era um desejo de transmitir esse evangelho, a palavra do Senhor. Porém, Deus, Ele tem suas maneiras de abrir portas, não é verdade? E de realmente fazer alguém galgar algumas posições, até para que haja uma liberdade maior para a transmissão deste evangelho. E, oficialmente, eu nunca fui separado como um auxiliar, mas eu já fui logo aproveitado e fui trabalhando como auxiliar. Exercendo o trabalho como Sim, auxiliar. Fui convidado logo para ser professor de escola dominical, onde todo o tempo em Currais Novos atuei, tanto em discipulado, como em classe de jovens, como também em classe de adultos. E isso já antes de ser oficializado como um obreiro na casa de Deus. Sim. Então... Mas o senhor sentiu um despertamento por parte de Deus no seu coração. Com certeza. No sentido de obra, né? Com certeza. Se sentiu despertado. Né? Eu vou chegar nesse ponto aí. E, assim, o que acontece? No tempo do pastor Joaquim Varela, eu já fazendo algumas coisas na igreja, por exemplo, já com muitas oportunidades para pregar em cultos de mocidade, né? Teve um tempo que não tinha líder de jovens e juntou uns jovens, ficaram ali à frente. Olha aí. E isso, estavam contando comigo também, né? Se faltava um professor do departamento infantil, eu estava à disposição. Se tivesse faltando alguém para recolher a oferta naquele dia, podia contar comigo. Então a gente foi trabalhando ali como um auxiliar sem ser oficializado. Né? Já auxiliava sem ser? Sim, auxiliava sem ser. E o pastor Joaquim Varela, vendo aquilo, naquele período, né? A obra. Teve uma consagração em Currais Novos ao diaconato. Nessa época eu já estava noivo, com data marcada para casar, e o pastor Joaquim Varela, ele tomou uma decisão de me consagrar como diácono. Glória a Deus. Isso em que ano, pastor? 1997? A data agora me foge à memória, mas vou dizer agora. Vou dizer agora. 98. 98. Ano 98. 1998. Não, ano 96. 96. Por aí. Pastor José, mas me diga uma coisa. O senhor, no caso, serviu como auxiliar, não havia sido oficializado não. E foi consagrado ao diaconato. Já fui consagrado ao diaconato. Depois do diaconato, a responsabilidade, claro, ela dobrou. Né? O serviço diaconal, ela detém uma demanda maior. Sentiu a responsabilidade como diácono quando chegou o diaconato? Sim. Como é que foi aí? As atividades, eu acredito que dobraram, né? Com certeza. E logo veio aquela exigência, assim, boa, né? Olha, você vai ter que agora, em vez de estar indo no conjunto dos jovens, sentar aqui conosco, o quadro de obreiro pequeno, sentar já aqui no púlpito. Aí vem outras responsabilidades para dirigir outros cultos, né? Então, tudo isso, Deus vai fazendo a gente galgar essas posições para ir ganhando experiência, porque Ele também estava me preparando para algo que eu nem imaginava. E aí, depois vieram, né? Consagração ao presbitério, depois a evangelista, eu já estava no campo, né? Mas, como nós estamos tratando da nossa trajetória ainda em Currais Novos, aí Deus me deu o privilégio de atuar em várias áreas, irmão Jornaldo, que Deus também estava
aos poucos, nos capacitando para obras maiores. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no Departamento de Missões, durante mais ou menos 2 anos, em Currais Novos. Tive a oportunidade de ser líder de jovens, presidente de mocidade, durante mais ou menos 6 anos. Tive a oportunidade também, pela graça de Deus, de dirigir congregações em Currais Novos, 3 congregações. O senhor dirigiu as principais ali, né? Eu queria que o senhor citasse as congregações, o pessoal deve estar nos acompanhando. Eu dirigi a congregação, ela hoje tem alguns nomes, né? Mas para ficar mais claro, os bairros de Currais Novos, eu dirigi a congregação do Promorá, é o bairro em Currais Novos, né? Isso. Dirigi também a congregação do bairro Silvio Bezerra de Melo, que é mais conhecido como o bairro do Matadouro. Né? Isso. E dirigi também a congregação conhecida como a congregação da Rua Paraíba. Rua Paraíba. Que é a congregação, o nome da congregação Gilgal? Tem alguns nomes, algumas nomenclaturas que vieram depois que eu saí de lá. Mas ela é conhecida como a congregação da Rua Paraíba. Inclusive, a congregação da Rua Paraíba, há histórias de que havia cultos ali que ficaram marcados, né, pastor? A congregaçãozinha, pequenininha, não tanto aconchegante, né? Mas ali, dificilmente, alguém não era contagiado com fogo, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre algumas experiências em algumas congregações ali, em especial essa da Rua Paraíba, que eu acho que marcou muito a sua trajetória. Com certeza, porque a congregação da Rua Paraíba, ela foi a última congregação que nós dirigimos em Currais Novos, e de lá nós já fomos para o campo, né? Isso. Especificamente para a cidade de Bodó, que logo mais a gente vai dar uma ênfase. Então ali foi uns irmãos muito unidos, ali é uma congregação que... De um povo simples, né? De um povo muito simples, e que podemos dizer que grande parte da congregação é a família Trajano, a quem nós temos muito respeito, consideração e mandamos a nossa saudação, né? Saudação para eles. E é um povo que gosta de evangelizar, gosta de visitar, uma congregação avivada, gosta da palavra, certo? Porque alguém acha que o avivamento é só aquele momento ali de alegria, de poder. Porém, é uma junção de várias coisas. O verdadeiro avivamento só desfruta quem está empenhado na obra, evangelizando, né? Em contato com a palavra de Deus, nas visitas. A verdadeira religião, ela não existe sem visita. É verdade. A religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas, não é verdade? Se afastar das corrupções do mundo. Então, quando a gente se empenha nessas pequenas coisas, entre aspas, que alguém considera pequena, é aí que Deus produz em nós um grande avivamento. Ou quem está envolvido nisso é porque já tem uma vida avivada por Deus, né? Então, é uma igreja conhecida como uma igreja que realmente tem crescido na graça e no conhecimento de Deus. Vamos a Deus. Estamos aqui com o pastor Josean. É uma grande satisfação, pastor, o senhor nos receber aqui na casa pastoral da IADERD em São Vicente. É o nosso primeiro entrevistado dessa série de entrevistas, desse projeto de Deus que é o Conversa de Obreiro. É o programa de estreia, mas com certeza as histórias contadas aqui serão histórias para a edificação da nossa fé. Tanto a fé daqueles que estão à frente de uma obra, tanto também como aqueles que não estão à frente, mas fazem parte desta obra, né? A maioria das pessoas às vezes não conhece a história dos obreiros. Talvez você da sua igreja não conheça a história do seu pastor. Então, nosso propósito aqui, nossa proposta é contar as histórias, a trajetória destes homens de Deus que fizeram muito pela obra do Senhor. Pastor Josean, antes da gente sair aqui do tema Currais Novos, né? Pastor Josean tem o seu ministério muito ligado à cidade de Currais Novos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de cada pastor que passou por ali. De cada um deu uma contribuição, né? Pastor Varela, o que o senhor mais tem assim do pastor Varela, né? Foi o seu pai na fé, o que o senhor ali, digamos que adquiriu ali das experiências com ele e ficou na sua vida ministerial? São inúmeras, seria até difícil a gente relatar todas aqui, mas se eu fosse resumir o pastor Varela, ele é o meu pai na fé, né? Assim, foi o meu primeiro pastor. É claro que teve alguém que pregou para mim, para ir para a igreja, mas foi o meu primeiro pastor. E eu poderia resumir o pastor Varela em um homem zeloso e hospitaleiro. Glória a Deus. Um homem de Deus, íntegro, né? E a quem eu devo muito, né? Os meus primeiros passos nos caminhos do Senhor. Depois do pastor Varela vieram outros pastores supervisores ali. Você pode citar o nome? Que nós tivemos o prazer de estar ali trabalhando juntamente com eles, como o pastor Jonas. Jonas. Né? Também a quem
tenho muita estima, consideração. Também o pastor Raimundo dos Santos. Raimundo dos Santos. Outro grande homem de Deus que contribuiu ali em Currais Novos. É claro que a trajetória destes últimos que eu estou falando foram num tempo menor, claro, bem menor do que o pastor Varela. Mas a contribuição foi enorme, foi muito grande. E também tivemos o privilégio de trabalhar com o pastor Josino Maciel. Josino Maciel. Tenho um grande carinho pelo pastor Josino Maciel, a paz do Senhor, para todos esses pastores supervisores e também o pastor Josino Maciel, que também foi um grande pai para nós ali. Depois do pastor Josino veio o pastor Digésio Gomes de França. Aí a gente para um pouco aqui, porque a tua relação com o pastor Digésio é uma relação, a gente pode até aqui, não é um exagero nosso de dizer, que é uma relação de pai e filho, né? É uma relação onde Deus se utilizou da vida do pastor Digésio para que hoje o senhor estivesse aqui, né? Então eu queria que o senhor, a gente desse uma ênfase aqui, claro que todos eles foram importantes, mas a tua relação com o pastor Digésio, o período em que o pastor Digésio esteve por ali, o senhor foi um obreiro muito importante, que ele teve ao lado ali, né? Fala um pouco dessa relação com o pastor Digésio. Antes eu quero agradecer de coração a Deus e ao pastor Digésio Gomes de França por ter sido o homem que Deus, vamos dizer assim, deu o discernimento do meu chamado para pastorear. Um ponto aqui, o senhor não falou desse chamado para ele, o senhor não chegou para ele e disse, olha, eu tenho um desejo de servir a obra como um obreiro, como um pastor de igreja. Fala um pouco sobre isso. Justamente, irmão Jodinaldo, eu não sou contra, nem desconsidero a maneira de outros obreiros serem chamados para a obra, para pastorear, né? Tiveram histórias diferentes e lindas, só que comigo foi desta forma que eu vou relatar agora. Uhum. Eu já sabia do meu chamado, que eu vou dar umas pinceladas rápidas aqui sobre ele, porém, eu nunca comentei com o pastor Digésio. Por quê? Porque o pastor Digésio, ele era supervisor do nosso campo. Isso. Inclusive, ele me convidou para ser o seu co-pastor, que era o vice-presidente, ser o vice-presidente do campo, juntamente com ele. E eu tive o privilégio de ficar durante mais ou menos 6 anos como co-pastor do pastor Digésio. E fazia parte de uma preparação, né? Até porque é uma sede, é uma supervisão. Então, Deus estava também nos treinando para o futuro. E o pastor Digésio, as pessoas que sabiam do meu chamado, porque às vezes eu ia em igrejas convidado para pregar, né, para contribuir com outros amigos, companheiros, e Deus usava pessoas para mim, que eu tinha um chamado para pastorear e tal. E isso se repetiu por muitas vezes. Pessoas que eu não conhecia, me entregavam aquela mesma mensagem de confirmação do meu chamado. Revelava através das profecias. Revelava. Porém, o meu chamado maior, que eu considero maior, foi um que Deus fez pessoalmente para mim, que eu não quero esquecer de entrar nesse detalhe daqui a pouco. Mas as confirmações eram muitas, que eu não vou entrar em detalhe. Claro. E alguém que sabia desse meu chamado, chegava para mim e dizia assim, você tem um chamado, rapaz. Fale com o pastor Digésio, ele é o seu pastor, você é o co-pastor dele, ele é o supervisor desse campo, ele tem influência e ele pode orar, fazer um contato com os superiores. Essas são as palavras das pessoas, do povo, né? E pode se abrir mais fácil uma porta para você. Eu dizia, não. O Deus que me fez o chamado, ele é quem vai abrir essa porta. Eu não preciso me comunicar com o pastor Gerson. Por quê? Eu tenho uma convicção tão grande do chamado que Deus tinha comigo e também eu não tinha pressa para ir pastorear. Comigo foi assim. Por quê? Eu estava envolvido na obra de Deus. Eu queria ir na hora certa, no tempo certo, na porta certa. Está entendendo? Então eu não queria adiantar a minha chamada. Não me precipitar. Não estou dizendo que quem fez isso se precipitou. Claro. Mas essa era a minha forma. Essa foi a maneira que o senhor trabalhou justamente contigo. O agir de Deus na minha vida era assim. Então eu disse, não vou falar. Se foi Deus que me chamou, Ele vai preparar tudo no tempo certo. E acontece que, quando chegou o tempo, Deus mesmo se encarregou de resolver tudo. Vale ressaltar que nesse período o senhor estava em plena atividade na IADERN ali em Currais Novos, né? Vice-presidente ali daquela igreja. Dirigindo congregação. Dirigindo congregação. E eu me lembro de uma época, pastor José, que você até socorreu o pastor Digésio.
pastor de Geso, muitas atividades, e você ali socorria em algumas outras, até em posse a gente se encontrava, né? O senhor dava posse a alguns obreiros aqui no campo, e a gente realmente via que o senhor era um obreiro que tinha um grande potencial. Mas, em particular, o senhor estava ali em atividade, né? O senhor estava ali em pleno exercício ministerial. Como é que se deu? Como é que foi esse contato, essa revelação de Deus para o pastor Geso, de que o Senhor era um obreiro escolhido pelo Senhor? Aconteceu o seguinte, quando foi chegando o tempo, aí o pastor de Geso convidava os pregadores para os eventos que ele realizava, pessoas que não me conheciam, né, e que nem eu conhecia, às vezes via assim, e aqueles pregadores, na hora que estavam pregando a palavra, no culto, na Assembleia de Deus, na sede, em Currais Novos, na presença do pastor de Geso, eles se viravam para mim e entregavam a mensagem do chamado que Deus tinha na minha vida. Meu Deus. Visões que tinham de um campo na minha frente. As pessoas que o senhor não tinha contato? Não. Eram pessoas convidadas pelo pastor de Geso. Exclusivamente pelo pastor. Tinha eventos que eu fazia os convites, claro, como líder de algum departamento. Porém, Deus trabalhou assim até para mostrar ao pastor de Geso o chamado que ele tinha comigo. E essas pessoas eram usadas por Deus na frente do pastor de Geso. E o pastor de Geso, como um homem experiente... Diante de toda a igreja. Diante de toda a igreja. O pastor de Geso, como um pastor experiente, é claro, ele recebia, porque a Bíblia diz que a profecia, ela pode ser julgada. Pode ser julgada, é verdade. É verdade? Nós não estamos dizendo aqui que a primeira profecia que chegar, você aceite. Não. Que é isso mesmo? Não. A Bíblia diz que a profecia ela pode ser julgada. Então, o pastor de Geso, com certeza, ele fazia o julgamento dele no coração dele. Ele analisava. Não é verdade? Não era, ele não foi na primeira que ele ouviu, não. Só, irmão Jordinaldo, que aquilo começou a se repetir. Olha aí. Ficou corriqueiro. Foi. E eu me lembro de uma vez que ele convidou uma irmã, e essa irmã chamou a minha pessoa e a minha esposa na frente. E num culto de domingo, entregou aquela mensagem. Depois de Deus ter usado algumas pessoas, né, ali na presença do pastor de Geso, aí é quando essa irmã entregou essa mensagem. Eu me lembro muito bem. Quando terminou o culto, o pastor de Geso, eu não sei se ele lembra, mas assim com os olhos lacrimejantes, ele olhou para mim e disse assim, você tem um chamado, né? Aí eu disse, tenho, pastor, eu tenho um chamado. Aí ele disse, mas por que você não me falou? Olha. Foi. Aí eu disse, não, pastor, eu não disse o senhor, porque eu queria que tudo acontecesse no tempo de Deus. Glória a Deus. Se eu dissesse ao senhor, poderia ser que como se eu estivesse me oferecendo para... E eu mesmo não queria ir antes do tempo, eu queria ir no tempo de Deus. E vale salientar, irmão Jordinaldo, eu quero deixar bem claro aqui, eu não tinha, antes de Deus começar a me chamar, como se diz, nem um pingo de desejo de pastorear. Olha aí. Como eu disse no início, o que ardia em meu coração era pregar a palavra. É na igreja, fazer a obra de Deus, ensinando, pregando. Mas não havia um desejo de forte. pastorear, não. Não havia nenhum desejo. Só que quando Deus começou a falar comigo, eu comecei a entender o chamado, aí Ele foi colocando aquele desejo no meu coração. Glória a Deus. E aquilo foi crescendo, que o que eu gostava, eu continuo gostando de fazer na obra de Deus. Porém, hoje, nada supera pastorear, realizar esse chamado que Deus fez na minha vida e que nós estamos cumprindo hoje. Certo? Então, naquele momento aí, eu disse, pastor, realmente eu tenho esse chamado, eu não disse o senhor para não soar como que eu estava me oferecendo e tal, mas realmente, pastor, muitas pessoas já me deram essa mensagem, inclusive o senhor já está sabendo também, aí em cultos, pessoas que o senhor convidou, só que aí foi a hora que eu disse a ele, e que eu quero aproveitar e dizer para a edificação das pessoas que aqui estão. O meu chamado maior, pela graça e misericórdia de Deus, isso não é algo que vive se repetindo, mas foi pessoal. Eu estava com o meu sogro orando na minha residência, em Currais Novos. E naquele momento de oração, Deus ele me deu uma visão. Porque cada obreiro ele tem uma necessidade no seu coração. Eu tinha uma necessidade para eu ir para o campo que Deus falasse diretamente comigo. Não estou dizendo que quem Deus fez de uma forma diferente não é chamado. Mas... foi a forma que Deus trabalhou. Foi a forma que Deus trabalhou
e ele sabia que eu precisava disso. Então, quando eu estava orando, eu tive uma visão. Eu estava acordado. Inclusive, eu percebi que eu estava assim, de joelho, mais um pouco, me movimentando. E apresentou-se uma visão. Eu vi aquele campo na minha frente, como fosse um campo de plantação, né? Só que logo eu entendi que era o campo para onde Deus estava me enviando. E dentro daquela revelação eu falei com Deus. Eu não sei se eu pronunciei as palavras como eu estou pronunciando aqui. Claro. Mas na revelação eu ouvi a minha voz. Aí eu disse assim, eu não planejei dizer aquilo, mas saiu. Eu disse assim, Senhor, mas eu não posso ir agora. Ei. Aí eu vou perder a oportunidade? Eu perguntei. E eu escutei uma voz. E disse assim, não, porque é um projeto meu. Pronto, então naquele momento foi a minha convicção maior do meu chamado. Deus tinha usado pessoas, Deus usou pessoas para mim, usou pessoas na frente do pastor de Jesus, na igreja que eu estava cooperando, né? Ninguém ali tinha mais dúvida. Mas o meu chamado maior, que eu considero maior, foi esse que Deus fez diretamente. Uma confirmação direta foi. Agora, de Deus. Alguém pode estar perguntando assim, então ele foi pastorear sem desejo. Não. Deus começou a me chamar logo cedo. E quando ele começou, eu não tinha desejo antes, mas quando ele começou a chamar, o desejo já foi chegando. As confirmações foram importantes para essa... Quando você ouvia e via as confirmações vindo, isso cooperou para que você aumentasse o desejo? Você praticamente não havia desejo, mas foi ali aos pouquinhos... Cooperou bastante. Aí eu fui vendo a cada dia que era de Deus. E eu sei que é o que a Bíblia diz, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E antes dela se cumprir, ela já se tornou boa para mim e se tornou agradável. E eu comecei a já esperar isso, sonhar. Mas eu queria ir na hora certa. Eu não disse ao pastor Gésio, não é porque eu não queria pastorear, não, porque tem gente que fica fugindo. Eu não fugi. Porém, eu queria ir na hora certa, no tempo de Deus, sem forçar a porta. Por quê? Porque eu estava feliz com o que eu estava fazendo. Eu estava feliz já dirigindo uma congregação. Eu estava feliz como... Estava realizado. Como vice-presidente do pastor de Jesus. Eu estava feliz nas oportunidades que me davam, em todos os trabalhos. Está entendendo? Eu estava realizado. E outra, tinha o meu emprego, não sentia essas necessidades. Não, estava muito bem. Glória a Deus. Graças a Deus. Na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Pastor Jesuíno, nós estamos aqui com o pessoal, a gente quer ler os comentários que estão chegando. É o nosso primeiro programa, Conversa de Obreiro. A gente fala direto aqui de São Vicente, estamos aqui direto da Casa Pastoral e é uma grande satisfação entrevistar o pastor Jesuíno, que está há cerca de 5 anos aqui na IADERN, em São Vicente. Quero ler aqui algumas mensagens que chegam, pastor. Tem um pessoal aqui nos acompanhando. Gilvan Martins mandando aqui um recado. Pastor Jesuíno, homem de Deus, aprendo muito com as suas mensagens. Jesus fala através da sua pessoa. O irmão aqui mandando uma mensagem para o senhor. Rapaz, irmão Gilvan. O nosso irmão Everton Costa é primo. Para o primo aqui, a gente também se sente alegre de ter a sua participação. Diz assim, Deus abençoe esse programa de estreia, meu primo Jodinal. Deus te abençoe, irmão Everton. Pastor José Hilton. Pastor José Hilton é pastor da IADERN lá, né? Em Serra Negra do Norte. Com certeza, a paz para esse companheiro. E está mandando aqui parabéns, tanto para o senhor como para a gente aqui do programa, dizendo que o programa está excelente. Né? Pai do Senhor, pastor José Hilton, Deus lhe abençoe mais e mais. Pastor, nosso querido pastor Vanieri Silva, mandando a paz do Senhor aqui para a gente. Também aqui o nosso irmão Rômulo Tavares, mandando paz do Senhor. Rômulo que esteve recentemente aqui pregando, Com certeza, foi uma benção. O nosso querido pastor José Romão, também aqui acompanhando o nosso programa. Pastor José Romão é o líder da IADERN ali em Jardim do Seridó. A paz para esse companheiro, pastor Romão. Pastor Romão. Pastor Romão que tem um amigo seu, né? Companheiro. Certeza, muitas vezes antes de ir para o campo, tive de estar cooperando com ele em alguns eventos. E já depois de estar no campo, estive com ele lá. É um grande homem de Deus, a quem nós temos um grande apreço. Glória a Deus. Também aqui o pastor Luciano do Livramento, pastor Luciano ali de Currais Novos, né? Também é amigo do pastor Jesuíno. Rapaz, pastor Luciano. O nosso amigo aqui também, Flávio, paz do Senhor, irmão Jodinaldo, o programa está excelente, amém, querido? Deus te abençoe mais e mais. O nosso querido irmão Wanderson Medeiros, paz do Senhor. Irmãos, um alô aí para o pastor Jesuíno, uma referência para a minha vida. Aqui o nosso irmão
Wanderson Medeiros. Glória a Deus, irmão Wanderson. A paz para você aí em Lagoa Nova, viu? Um grande jovem que está sendo usado por Deus. Glória a Deus. Também aqui nosso irmão Josinaldo Dantas, nosso querido irmão Valker Diniz, Tatiano Silva. Deus abençoe, irmã Tatiano. É Tatiano mesmo, viu, gente? Tem Tatiane, aqui é Tatiano Silva. Deus abençoe mais e mais. Nosso querido irmão Iliane Medeiros também acompanhando, irmão Samuel Fernandes. Também uma paz do Senhor, uma saudação especial, pastor. Olha quem está nos assistindo, pastor Raimundo Bernardino. Um grande companheiro. Pertinho aqui, né? Secretário do nosso campo, o qual está realizando uma grande obra aqui, juntamente com o pastor, o supervisor do nosso campo. Ele é o secretário do campo e tem desenvolvido um excelente trabalho. Tem, com certeza. Excelente trabalho. Deus abençoe, pastor Raimundo. Em breve estaremos aí também, batendo um papo. E esse também tem muitas experiências para contar, né? Verdade. Pastor, continuando aqui o nosso bate-papo, a gente tem aqui a interação de mais alguns irmãos. Daqui a pouquinho a gente retorna, lendo aqui os comentários. Você tem a oportunidade de interagir com a gente, mandar a saudação aqui ao pastor Gesean. Pastor Gesean, por muito tempo, pregou em boa parte do estado do Rio Grande do Norte, mas continua mesmo sendo pastor, atendendo sempre alguns convites. Claro que a vida pastoral limita isso, né? Mas a gente quer interagir com vocês. Aqui é a irmã Vanusa Dantas. Quero ressaltar sobre a sua vivência, pastor Gesean. Na época, jovem, fez faculdade com meu irmão, Deoclésio, e devido ao seu testemunho na faculdade, foi um grande incentivo para a convenção do meu irmão na época. Coisa linda, Fico né, muito grato com isso. Deoclésio, um grande amigo. A paz para ele e para a irmã Vanusa também. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E aí, através do teu testemunho lá na faculdade, aquela vida foi alcançada, né? É o que está contando aqui a irmã Vanusa, né? A importância do testemunho, seja onde for, onde estivermos, né, como servo de Deus. Pastor, continuando aqui, nossa interação daqui a pouco continua aqui com o pessoal que está acompanhando. O senhor falou aí sobre essa revelação de Deus para a chamada ministerial, como obreiro, pastor. E eu queria que o senhor falasse agora como é que se deu a saída, né? Deus havia se revelado, Deus havia falado, Deus havia confirmado através de profecias, revelações. Pastor de Jesus, como pastor presidente da igreja ali em Currais Novos, pastor de Jesus que hoje é pastor em Bahia Formosa, a qual nós mandamos também a nossa saudação, tanto ele como o Johnson, né, que estão ali fazendo um excelente trabalho. Quem sabe estaremos aí em breve. Então, pastor, como é que se deu? Como é que se deu a saída de Currais Novos, como obreiro de Currais Novos, mas agora sendo pastor de igreja, primeira igreja, a Assembleia de Deus em Bodó? Fala aí como é que foi isso. Verdade. Então, o pastor Jesus, quando ele teve a conversa comigo, né, já que estamos falando dessa transição, aí ele disse, não, você tem um chamado e o que eu puder fazer, glória a Deus, eu vou fazer por você e você vai para o campo. Agora, é claro, e quando surgiu uma oportunidade, com certeza ele teve uma comunicação com o nosso pastor Martin Alves, a quem eu tenho muita consideração, um homem de Deus, nosso presidente, a paz do Senhor para o nosso presidente, pastor Martin Alves. E depois de uma conversa, um diálogo, que esses pormenores são muitos detalhes que a gente não vai, não é verdade? E Deus confirmou, né? Foi no tempo certo? Foi no tempo certo, irmão Jornal. Glórias a Deus. E o que me admirou foi que Deus também usou a boca do nosso pastor Martin Alves. Foi há mais ou menos 7 anos atrás, né? E quando eu me lembro muito bem, quando nós fomos lá para receber as instruções do nosso pastor Martim. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. É algo que me emociona, porque Deus usou a boca deste homem de Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. E é claro que eu não vou lembrar de todas as palavras, mas eu sabia do meu chamado, sabia que Deus tinha agido para tudo isso acontecesse, mas naquela hora veio uma pergunta, porque Deus tinha me falado assim: quando eu te chamar, você vai saber que fui eu. Chamar para o momento certo. Ele tinha se comunicado, né? E eu fiquei esperando isso. Quando fala de tempo, quando eu te chamar, na hora a gente interpreta que é na hora do chamado, do convite para dirigir a igreja, né? E
eu fiquei esperando essa confirmação, porque foi algo que foi claro, eu vi que foi realmente Deus que se comunicou, porque foi uma pergunta que eu fiz a Deus. Uma pergunta que eu fiz a Deus: Senhor, na verdade, um questionamento. Na hora alguém disse assim: e aguarde o chamado. Aí eu disse: Senhor, mas eu fiz uma pergunta a Deus. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, mas eu fiz uma pergunta a Deus: Senhor, mas se eu receber um chamado, como é que eu vou ter certeza que foi o Senhor? Porque é uma coisa tão grande, não é questão de você duvidar das coisas de Deus, claro, mas é uma coisa tão importante, é um passo tão importante para a nossa vida, não é verdade? É verdade. Que a gente quer saber se realmente está indo na direção de Deus. E aí, no outro dia, Deus usou alguém para mim, pessoa de referência, eu não vou entrar em detalhes. A gente não vive buscando profecias, revelações, mas é porque Deus preparou esse cenário para falar conosco, né? E eram cultos que a gente estava dirigindo na igreja, juntamente com o pastor de Gésio. E aí a pessoa entregou a mesma mensagem do dia anterior, outra pessoa que não estava presente. E disse assim: não se preocupe, que quando eu te chamar, você vai saber que fui eu. Glórias a Deus. E eu gravei isso. E esse quando fala de tempo. Mas eu fiquei assim, na hora do chamado, quando eu recebi o chamado, eu fiquei esperando aquele sinal. Na expectativa. E aí, irmão, foi antes de assumir, na conversa com o pastor Martim, eu percebi o Espírito Santo usar a boca deste homem. Olha aí. E eu vi que era Deus que estava chamando para aquele momento. O chamado eu não tinha dúvida, nada disso. Mas eu queria saber, é esse o tempo mesmo? Uhum. Eu estou indo na hora certa, a porta é o Senhor que está abrindo, é essa? Eu sabia que eu iria. Não tinha dúvida do meu chamado mais. Claro. Mas veio aquele desejo de ter a certeza, né? E aí, Deus usou a boca do pastor Martim. Eu não lembro as palavras com detalhes, mas eu me lembro que ele disse assim: tem 3 maneiras de um chamado ser confirmado por Deus. Pega essa aí, ó. Vai lá, pastor. Foi. Uma é quando tem uma revelação, seja por sonho, por visão. Uhum. Ele disse essa, né? Outra é quando o obreiro sente a chamada, tem o desejo, quer realmente. Claro. Né? E outra é quando é enviado pelo ministério. Glória a Deus. Pela igreja. Glória a Deus. Está realmente referendado. Aí na hora o Espírito, eu senti, eu não vi voz não, mas eu senti o Espírito tocar meu coração e dizendo: todas as 3 você tem. Aleluia. Glórias a Deus. Pronto, ali eu saí daquela sala, pela graça de Deus. Nada disso aqui eu estou confiando em minha capacidade. Não, porque até o apóstolo Paulo diz na palavra que até a nossa capacidade vem do Senhor. Glórias a Deus. Então, naquela hora, eu entendi que estava na hora certa. Saiu em paz. Saí em paz e agradeço de coração a Deus e ao nosso pastor Martim Alves por ter nos dado esta oportunidade, né, de trabalhar na obra de Deus. Não somos perfeitos, claro, mas estou procurando a cada dia dar o meu melhor, certo? E zelar, na medida do possível, né, pelos usos e costumes e a doutrina da Assembleia de Deus. Glórias a Deus. Pastor Gesian, a gente continua aqui a nossa interação com o pessoal que está em casa e a gente vai falar, a gente está quase chegando já para o finalzinho do nosso programa, mas essas experiências que o Senhor nos conta aqui são experiências que tocam o nosso coração. Quando o pastor se emociona em falar da sua vocação, do seu chamado, da forma com que Deus se utilizou na época para que ele pudesse estar, de fato, sendo convocado por Deus mesmo, a gente acaba também ficando também emocionado com tudo isso. Então, pastor Gesian, nós acreditamos que, de fato, foi Deus que chamou o Senhor para esta obra e louvamos a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves, né? Que foi um homem a qual Deus levantou. Eu acho que não há dúvidas de que o pastor Martim é o homem a qual Deus levantou para esta época, né, pastor? É uma época difícil, né? Essa época só, antes a gente dar continuidade, mas é uma época que nós estamos, a Bíblia até diz que são tempos difíceis, né? Então eu acredito que para esses tempos, nós não temos dúvida que o homem a qual Deus levantou no nosso estado é realmente o homem chamado pastor Martim Alves da Silva, né? Verdade, com certeza. Não temos dúvida disso. Glória a Deus. Não temos sombra de dúvida acerca disso. É um homem de Deus, escolhido por Deus para estar à frente, zeloso da obra de Deus, um homem da palavra, não é verdade?
um homem que ama a obra de Deus, e faltaria tempo para a gente relatar aqui o que ele já tem feito em prol da EADERN e também as virtudes que Deus colocou na vida deste homem. Então, nós só temos uma grande gratidão e estar orando por ele, sempre orando por para ele, que Deus continue dando força, ânimo, graça. É verdade. Né? E que diante das batalhas desses últimos dias, muitos já teriam, com certeza, né, com certeza, desanimado. É verdade. Mas este homem de Deus continua à frente da obra com vigor, com graça, e isso é mais uma prova que quem chamou ele foi o Senhor. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Olha só, pastor José, mais interação aqui com o pessoal. A gente pede para que vocês compartilhem o nosso vídeo. Vocês possam também deixar aí aquele like bem legal. É o nosso Conversa de Obreiro, nosso primeiro programa. A gente quer agradecer a Deus pela oportunidade de colocar este projeto em prática. Conversa de Obreiro vem, claro, para somar, para trazer para vocês histórias, relatos, trajetórias de homens de Deus que constroem e construíram também, né? Não só o que estão construindo hoje, mas aqueles que construíram no passado a história desta igreja centenária. Aqui com a gente o Anderson Marques, jovem da época do senhor lá, né? Certeza. Como presidente jovem, para os irmãos terem ideia, o pastor Gesian. Rapaz, do João Anderson. Pastor Gesian, por muito tempo ficou à frente ali da mocidade, por muito tempo ficou ali à frente da mocidade da EADERN em Currais Novos, e Anderson era um jovem que estava ali, né, contemporâneo da tua época ali, e pregando muito a palavra de Deus naquela época, e até hoje prega muito bem a palavra do Senhor, né, pastor? É verdade. Anderson, a gente tem uma grande consideração. Eu tive o privilégio de andar na congregação do Promorá, onde a gente estava dirigindo. Olha aí. Né, Anderson congregar conosco ali. Se não me falha a memória, ele aceitou ali no nosso tempo. Né? E eu vi Anderson ser batizado com o Espírito Santo. Acompanhou, né, pastor? Acompanhei, vi ele crescer como jovem, ter as suas oportunidades pregando a palavra de Deus. E é um bom pregador da palavra do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão Anderson, que Deus continue te abençoando. Ele está dizendo aqui que isso é uma referência para ele, viu? Glória a Deus. Olha só, Samuel Fernandes, lá de Equador, irmão Samuel, dizendo, sentindo a presença de Deus nesta entrevista. Amém, glória a Deus. Nós estamos aqui alcançando o nosso objetivo, né, pastor? É verdade. Nosso objetivo realmente é que novos obreiros possam surgir com essa mentalidade, possam surgir com esse desejo, na verdade, de fazer a obra de Deus com alegria, mas acima de tudo com tremor e temor naquele que o convocou. Na verdade, Samuel até colocou aqui um rostinho aquele rostinho ali emotivo, né? Que Deus te abençoe mais e mais, irmão Samuel. Irmão Samuel. O irmão Samuel é um missionário do Senhor, e está ali em Equador desenvolvendo um excelente trabalho. Aqui também a Ana Patrícia Ribeiro participando, são algumas pessoas que estão interagindo conosco. Pastor Gesian, chegando em Bodó, primeiro trabalho, primeiro campo, como é que foi ali a sua chegada àquela cidade, deixando a cidade de Currais Novos, subindo a serra para cumprir com o chamado? Como é que foi lá esse primeiro momento ali como obreiro à frente daquela igreja, a igreja da EADERN em Bodó? A gente passou ali 2 anos, 1 mês e alguns dias, né? E foi uma experiência maravilhosa. 2012, 2013, entre essa faixa aí, né, pastor? Tem que fazer uma contagem. Agora não me falha a memória, mas são 7 anos no campo, né? Um obreiro novo no campo. Porém, ali nós tivemos esta oportunidade de estar pastoreando aquela igreja, e uma igreja maravilhosa, a qual está sendo pastoreada agora pelo pastor Aguinaldo Fernandes, e os irmãos receptivos, amorosos, fervorosos, certo? Dedicados à obra de Deus, e foram experiências maravilhosas. A gente viu ali Jesus fazer muitas maravilhas, salvando, batismo com o Espírito Santo, curando, e eu fiquei assim, uma das coisas que me marcou muito foi uma campanha que a gente fez de batismo com o Espírito Santo lá, e foi um mover muito grande, onde Jesus batizou 21 com o Espírito Santo. Foi marcou, ficou assim, porque o marcar não foi nem a questão do número, irmão Jodinaldo. É porque eu vi ali obreiros que tinham desejo de ser batizados com o Espírito Santo, já há anos que não eram, e foram nessa campanha que a gente fez, né? E batismo com o Espírito Santo é uma marca da nossa igreja. É bíblico, e nós somos pentecostais, né? Então é uma coisa que não pode se acabar. É claro que tem que ser combatido os exageros, mas
esse fogo não pode se apagar. É a marca da nossa igreja. Certeza. Então eu vi ali, eu tive o privilégio de ver ali obreiros que tinham desejo de ser batizados com o Espírito Santo, ser crianças, certo? Batizadas com o Espírito Santo. Então foi um momento maravilhoso. E a gente teve o privilégio ali de trabalhar com obreiros, né, com pessoas maravilhosas. E eu mando um agradecimento de coração a todos os irmãos de Bodó. Deus abençoe. O senhor substituiu quem ali em Bodó? Lá na IADR? Na verdade, estava lá no período o pastor Maurício, né? Maurício que hoje está em Acari. Ainda está em Acari. A quem nós mandamos a nossa saudação. Justo, Pai do Senhor, pastor Maurício. Homem de Deus. Ele, na época, já foi para Acari e continua ali em Acari. E nós fomos para Bodó. E, inclusive, encontramos ali um trabalho bem estruturado e um grande trabalho que o pastor Maurício realizou ali naquela igreja. Foi um período ali de 2 anos e alguns Um mês meses, e 17 dias. Um mês e 17 dias. Apesar de ser um período considerado não muito extenso, mas foi um período que o Senhor acrescentou, somou aquela obra, né? Qual foi, a gente poderia dizer inúmeras outras coisas, mas qual foi a principal contribuição ali deixada naquele período que o senhor passou por ali? O que o senhor viu digamos que, de um crescimento que veio da parte do Senhor no período que o senhor esteve ali como obreiro daquela igreja? Eu acredito que assim, o propósito maior do obreiro, além de fazer outras coisas, ele deve focar nas almas. E, pela graça de Deus, eu saí feliz em ver um número de almas que aceitaram a Jesus como Salvador. Glória a Deus. Inclusive, nós deixamos lá um conjunto de novos convertidos. Olha. Né? E, é claro, acredito que depois eles tiveram o privilégio, a oportunidade de se batizarem, né? E quando vou lá, encontro alguns do nosso tempo. Então, a nossa alegria maior foram estas almas que aceitaram. Fizemos alguns outros projetos, alguns eventos, mas o principal foram as almas que aceitaram Jesus como Senhor. Deixa uma saudade lá, a igreja de... Ficou guardada no coração, a igreja de Bodó? Com certeza. Os irmãos que ficaram com certeza, né? Primeiro campo, as amizades, as experiências. Foi algo maravilhoso. Pastor, vamos chegando aqui ao final do nosso programa, mas antes não poderíamos encerrar sem falar da sua igreja atual, né? Que é a IADERN em São Vicente. Chegou em 2014, há cerca de 5 anos já está por aqui. Fala aí desse trabalho. Essa igreja que o senhor chegou há quase 5 anos, está bem pertinho de completar 5 anos. E como é que foi a chegada aqui a São Vicente? O trabalho que vem sendo desenvolvido aqui nessa igreja. E queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o trabalho aqui da IADERN nesse lugar. Amém. Viemos aqui também, além do chamado para pastorear, senti um chamado específico para São Vicente. Deus havia falado? Sim. Não vou entrar em detalhes, mas deixou muito claro que a gente viria para São Vicente. E eu fiquei aguardando a oportunidade. E também não precisei me comunicar assim, pessoalmente com ninguém. Deus proporcionou tudo e a gente veio para São Vicente, sentindo a direção de Deus para São Vicente. E durante esses 5 anos, pela misericórdia de Deus, eu tenho visto a mão do Senhor estendida. Tivemos a oportunidade de abrir, estamos hoje funcionando uma congregação e um ponto de pregação. Glória a Deus. E também temos visto o resultado com almas aceitando a Cristo. Fizemos uma reforma no templo. Essa reforma foi bem na chegada, né, pastor? Bem na chegada. Foi uma ampliação, né? Justo. Fizemos um departamento. Funciona como departamento infantil. Também um primeiro andar, um salão, né, acima do departamento, que funciona para classes, para outros eventos também. Demos uma melhorada na igreja. Há um trabalho social também? A igreja faz um trabalho social aqui, né? Sim, temos. Braço social. Além de trabalhos sociais que a gente faz em épocas específicas, né? Às vezes aproveitamos algumas datas para fazer o nosso trabalho da igreja junto à sociedade, como esses meses que... Dia Internacional da Mulher. Sim. Né? Dia sim, das Mães. Com certeza. É verdade. E nós... Outubro Rosa, né? Rosa. Novembro Azul. Há um trabalho muito... a igreja, ela se mistura com a sociedade aqui, né? A igreja, a Assembleia de Deus, no sentido de se misturar, ela anda com a sociedade de mãos dadas. Com certeza, naquilo que... trazer as pessoas para casa. Inclusive, o último culto que nós fizemos, do Dia do Evangélico, foi culto
em ação de graça pelo Dia do Evangelho, que é a emancipação política da cidade. Então tivemos essa oportunidade de agradecer a Deus em um culto especial na praça de eventos de nossa cidade. Agradecendo a Deus, foi o trabalho oficial de gratidão a Deus pela emancipação política da nossa cidade. E temos também os trabalhos sociais, ajudando os irmãos da igreja com cestas básicas, né? E outras coisas que Deus vai colocando no nosso coração e a gente vai fazendo na medida do possível. Então, temos visto a mão de Deus estendida e estamos num dos melhores momentos. Olha só. Teve outros momentos também. Muito bons aqui em São Vicente. E tiveram momentos também de batalhas, de lutas, não é verdade? Todo obreiro passa por isso. Tem a lua minguante, tem a lua crescente, não é verdade? Mas não são só rosas. Claro. Tem os espinhos, né? Mas, na verdade, tivemos bons momentos, mas considero que estamos num dos melhores momentos na presença de Deus, com almas se convertendo, Jesus curando e muitos batismos com o Espírito Santo para a glória de Deus. Glórias a Deus. Pastor, recentemente eu vi, a gente sempre acompanha, eu tive a oportunidade de ontem estar pregando aqui no Culto de Missões, recebi muitos semblantes diferentes, né? Rostos diferentes. Nos últimos meses houve uma convenção em massa assim, de novos crentes, né? Novas pessoas. Queria que o senhor falasse, recentemente houve um batismo, o senhor levou um número de... Sim, com certeza, irmão Jotinaldo. Você congregou conosco aqui. Isso. Inclusive, quando foi para realizar a obra missionária, você estava aqui e você acompanhou, né, São Vicente. A realidade, né? A realidade de São Vicente. E você esteve ontem pregando aqui conosco. Verdade. Né, e como está relatando, viu o que Deus tem feito. Glória que quem faz isso é Deus. É verdade. Não é homem, não, é Deus. É verdade. E você me fez uma pergunta sobre a questão, nesses últimos dias, se tem se convertido pessoas. Tem. E pela graça e misericórdia de Deus, esse batismo que você mencionou aí, nós tivemos a oportunidade, o privilégio de levar 20 novos crentes para serem batizados em um batismo ali Glórias a Deus, pastor. em Currais Novos. 20 crentes, 20 novos convertidos. Glórias a Deus. Nós levamos para ser batizado agora num batismo recente. Há uma previsão de outros também irem? O pastor já está programando um novo batismo, né? É claro, a data não está marcada ainda. E eu não vou tratar de números, mas nós temos um número bem semelhante a este para levar novamente, pela misericórdia de Deus. É claro, nós vamos estar orando e estamos dando discipulado a esses novos convertidos para que eles possam se firmar, né? Uma coisa é aceitar e outra é se firmar. Diz que o desafio é permanecer, né? Permanecer naquilo justo, é verdade. Pastor, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes, agradecer também pela vida do nosso pastor Israel Caldas, né? Não podíamos encerrar aqui o nosso programa. A gente, claro, se a gente fosse contar tantas coisas que Deus tem feito aqui, a gente passaria um bom tempo, né? Mas eu queria, antes de nós encerrarmos este programa, louvar a Deus pela vida desse pastor, né? Falar um pouquinho também sobre o pastor Israel, esse supervisor que é um amigo, é uma pessoa que Deus colocou neste lugar para estar abraçando este campo como um todo. Fala um pouquinho aí sobre o pastor Israel Caldas, como supervisor e como companheiro, né? Um companheiro e um amigo. Não poderíamos esquecer disso, Jotinaldo, porque o pastor Israel Caldas, todos os nossos companheiros aqui do campo eclesiástico de Currais Novos, e quem conhece ele, quem já teve a oportunidade de trabalhar com ele, sabe disso. O pastor Israel Caldas é um ótimo supervisor, o pastor Israel Caldas é um homem da palavra. Glória a Deus. Um pregador da palavra de Deus, um ensinador. É um professor para nós, é um pai, é um homem que se relaciona muito bem com seus companheiros, com os pastores aqui do campo, e a quem eu tenho uma consideração muito grande e uma gratidão muito grande. Glória a Deus. E ele tem nos dado a mão para trabalhar aqui, né? Tem contribuído para que o trabalho também aqui em São Vicente ele possa continuar, né, fluindo. Então eu agradeço a ele pelas orações, pelo apoio, agradeço ao pastor Israel pelo o testemunho que ele tem no nosso meio, não é verdade? E por tudo, faltaria tempo da gente relatar aqui a pessoa do pastor Israel Caldas. É um amigo, certo? É um companheiro, é um homem que está à disposição e tem nos ajudado muito. Eu te agradeço, pastor Israel, pelo senhor ter esse olhar diferenciado para os nossos pastores aqui do campo de Currais Novos. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Pastor José, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes de nós chegarmos, o senhor vai ter uma palavra final.
mas eu não poderia terminar o nosso programa sem antes falar do Dia do Evangélico. A cidade de São Vicente é uma cidade que tem das comemorações do Dia do Evangélico, das maiores da nossa região aqui. Já virou como uma tradição aqui na cidade, né? Virou como uma festa bastante esperada, né? Nos últimos 3 anos tem sido, cada ano esse trabalho tem sido abençoado por Deus. Fala um pouquinho também sobre o Dia do Evangélico desse ano. Qual é o Dia do Evangélico aqui na cidade? Fica no finalzinho do ano, né? Finalzinho do ano. O Dia do Evangélico aqui é em 11 de dezembro, certo? Então, dependendo da data, a gente... Há uma alteração. Às vezes altera, coloca próximo, né? Claro. É claro, tem um acordo com os demais pastores. Isso. O Dia do Evangélico é realizado pelas igrejas evangélicas da cidade, por mais que em São Vicente é um número de igrejas bem pequeno. Bem pequeno, né? Muitas igrejas chegaram aqui, não prosperaram. A Assembleia de Deus teve ela tem um crescimento lento, como outras igrejas. Mas teve um êxito, né? Com certeza. E São Vicente já é conhecido, né? Glória. É tanto que grandes igrejas evangélicas, grandes que eu digo assim, já de nome de história, de tempo, que elas abrem aqui e fecham, muitas delas fecham, porque não perseveram, porque é um trabalho que não precisa entrar em detalhes, que é conhecido. Claro. Então, temos poucas igrejas evangélicas aqui em São Vicente. Mas aí se reúne, né, e se programa o Dia do Evangélico. E como você disse, tem sido um evento de porte, assim, porque tem sido convidado algumas pessoas para contribuir conosco. E, inclusive, alguns cantores, né, conhecidos têm contribuído aqui no Dia do Evangélico com um único intuito. Não de fazer um show, mas de atrair pessoas para estar ali adorando a Deus, certo? E principalmente o meu foco, irmão Jordinaldo, o meu foco. Eu posso realizar um evento na igreja. Pode. De uma reunião de oração, né? Pode. E convidar cantores. Mas o nosso foco no Dia do Evangélico é alcançar vidas. Glória a Deus. Então, o senhor faz o evento para depois do evento, né? Com certeza. Não só para o dia, né? Sim, esse deve ser o nosso propósito, né? Glória a Deus. Pastor José, nós estamos chegando no final do nosso programa. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram aí, esse tempinho aí, ó, acompanhando a gente. A nossa produtora aqui, ó, tá atrás dizendo assim, almoço tá pronto. Almoço tá pronto. Gente, são mais de 2h30. A gente não almoçou ainda, mas com certeza, para um propósito bastante especial. Vai estrear nosso programa, né? E não poderia ser diferente. Estrear com um obreiro como o pastor Gesean, claro, um obreiro novo, né, 7 anos, mas um obreiro que já tem na verdade demonstrado que é com certeza chamado por Deus. Louvamos a Deus, pastor Gesean, pela sua vida. Antes da gente encerrar mais uma interação aqui com o pessoal que está acompanhando, o nosso querido irmão Rômulo Tavares colocou aqui, postou aqui na nossa live: Deus falou comigo em tudo que foi conversado. Creio em amizades que surgem de Deus. Eis um amigo e falo aqui sem bajulação. Ele está falando aqui de você. Amizades. Amém. Agradeço, que Deus abençoe. Grande amigo. Aqui o Joelmir, missionário Joelmir, recém-chegado do Uruguai, também acompanhando, né? Louvamos a Deus pela vida do missionário Joelmir, que realizou um excelente trabalho ali no Uruguai. Com certeza, né, o missionário Joelmir é um grande amigo, um homem de testemunho, uma pessoa certa para ir ali para o Uruguai. Deus levantou, foi Deus que levantou ele, né? Deus levantou, sem sombra de dúvida. Ele provou o seu chamado. Provou. Os frutos estão lá. Glórias a Deus. Pastor, também falamos aqui do Valdir Santos, que está acompanhando, Joseclê Silva. Pastor Raimundo Bernardino colocou assim, olha, o nosso pastor supervisor Israel Caldas, tudo isso e muito mais que o pastor Gesean está dizendo, amém? Aqui o Isaías Dias, irmão Isaías Dias, irmão do pastor Isaac Dias. Isaías, né, o nosso grande amigo ali da cidade de Natal. Magno Costa acompanhando, Heloísa Rodrigues, Severina, Cândido, também aqui acompanhando a nossa live, Cícero, Floriano, o Danilo Moura. Que Deus abençoe todos vocês por estarem interagindo aqui conosco na nossa live. Nós queremos encerrar este programa, mas antes nós queríamos encerrar orando, pastor. Eu quero deixar essa parte final com o Senhor, orar para que Deus levante mais obreiros. Eu não falo obreiros a quem está à frente de uma obra específica de igreja, mas obreiro que esteja disposto a fazer a obra de Deus,
seja em que área for dentro da casa do Senhor. Nós vamos fazer esta oração, mas antes eu quero agradecer a você que ficou até a essa hora conosco aqui, né, acompanhando desde a 1 e pouco, estamos aqui ao vivo, através do nosso Facebook. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. E também, irmãos, convidar você que está aí do outro lado, para estar participando da 7ª edição da EMITES, a Escola Missionária de Treinamento Estratégico para o Sertão. A 7ª edição será realizada ali entre os dias 16 de julho a 1º de agosto na ADC em Caicó. EMITES, você sabe, é a Escola de Missões, vem fazer missões você também. Pastor José, Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela sua recepção aqui na Casa Pastoral da EADERN em São Vicente. E vamos orar, né? Vamos encerrar este programa orando. Peço ao Senhor também que ore por este projeto. Este é um projeto de Deus, é um projeto que tem como intuito edificar vidas, né? Que pessoas sejam edificadas através desta programação. Com certeza, com certeza. Irmão Jordinaldo, eu que agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concede para estar aqui compartilhando a nossa vivência, né? Na obra de Deus. E quando você me fez o convite para estar participando desse momento, você sabe muito bem, eu disse, rapaz, será que sou eu mesmo para estar estreando? Né? É verdade, Até porque nós somos, ainda estamos engatinhando, né? Posso dizer assim, no campo. Deus me deu o privilégio para trabalhar com muitos supervisores, dirigir congregações, como já disse, mas no campo mesmo a gente só tem 7 anos. Um obreiro recente, porém, e você disse, não, é com você mesmo que a gente vai começar, então eu agradeço e com certeza ganharemos muito mais experiência com outros obreiros que serão entrevistados, né? E que eu vou estar acompanhando também, em nome de Jesus, para que possamos continuar crescendo na presença de Deus. O pastor vai encerrar orando. Você que está aí do outro lado, pode orar também. A oração, a Bíblia diz que pode tudo, né? Em seu efeito. A oração do justo tem poder, não é verdade? O pastor vai estar orando, liberando uma palavra de poder através da oração, orando por este projeto, orando pela obra em São Vicente, orando por você que está acompanhando o nosso programa. Deus amado e eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor, através dessa live, através deste programa, Conversa de Obreiro, que eu acredito que o Senhor tem edificado algumas vidas. Meu Senhor, eu peço a Ti, abençoa todos esses que estão acompanhando, meu Senhor, todos ainda que vão assistir, glória, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque os seus corações. Aqueles que têm um chamado, mas estão desanimando, vem animando, Senhor, vem fortalecendo, vem dando da Tua graça. Obreiros que estão no campo, Senhor, que estão enfrentando batalhas, lutas, dificuldades, problemas, vem fortalecendo eles, Senhor. Vem, Senhor, abençoando, Pai, vem dando uma palavra aos seus corações. Meu Senhor e meu Deus, não deixe que eles venham, Senhor, Pai, desanimar nessa trajetória, mas se revela para eles como Deus, que é o Deus da obra e que é o Deus que chamou os mesmos para realizar esta grande obra que eles não podem parar. Deus de maravilha, eu oro por este projeto, que ele continue, Senhor, abençoa o nosso irmão Jordinaldo, a irmã Ítala, que está contribuindo, assessorando também, em nome de Jesus, usa esse projeto. E nós oramos também pela obra aqui em São Vicente, por toda a obra do Senhor, no Campo de Currais Novos, meu Senhor, e no Rio Grande do Norte. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso pastor Martim Alves, nosso supervisor, pastor Israel Caldas, meu Senhor abençoa, demais supervisores, todos os pastores, ó Pai, que a unção, a graça do Senhor, o Teu poder, continue sobre a vida deles e que o Senhor venha usando eles nesse ministério e nesse grande chamado que o Senhor colocou em seu coração. Pai, quantos que desejam ocupar esta função, mas não têm o chamado, mas o Senhor os chamou, meu Deus, e eles ainda estão aí realizando e que eles possam continuar até o fim para cumprir esta grande obra que o Senhor colocou em vossas mãos. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente quer agradecer a você que está aí, a você que está do outro lado, que Deus continue te abençoando. A gente volta em breve com um outro entrevistado, um outro obreiro, para a gente conversar. Conversa de obreiro, conversa para edificar a sua fé. Deus te abençoe.